Olá, caros alunos, professor Evandro de História. Nós vamos começar a falar hoje sobre as cidades medievais. Como a gente está falando do período da Idade Média, devemos lembrar que havia muitas cidades na Europa e para o contexto da época, mas elas foram praticamente todas elas abandonadas, né? No contexto do colapso do Império Romano no Ocidente, né? Mas as cidades, né, elas acabaram sendo revitalizadas, né? Quer dizer, novamente a gente tem uma reurbanização, né? As pessoas passam a voltar para a cidade, fundar outras cidades, justamente por causa do sucesso do comércio. Assim, então, quer dizer, o comércio ele beneficiou o ressurgimento da cidade. E, ao mesmo tempo, o surgimento da cidade também foi fundamental, né, para o progresso das cidades também. Então, essas cidades elas passam então, outras cidades passam a ressurgir, principalmente no período entre 1150 e 1300. Né? Já a partir do século XI, houve uma produção muito grande de alimento, como a gente viu na aula anterior. E com isso, a qualidade de vida da população relativamente melhorou, a população então passou a crescer cada vez mais. E como havia uma certa exploração dos senhores feudais sobre essa população que vivia no campo, muitas delas também abandonaram, né, essas terras dos senhores feudais, fugindo dessa exploração e em busca de melhores qualidades de vida. Não é muito diferente do que acontece até o dia de hoje. Mas vamos lá. Então, o que eram comercializados nas cidades? Né? Para os produtos, para a época, né? Alimentos, matéria-prima, por exemplo, lã, couro, ferro. E a gente pode dizer também que além desses produtos, né, alimentos e matérias-primas, houve também uma grande expansão da produção artesanal, né, principalmente. E aí surge uma figura muito legal, né, nesse período, que são os artesãos. Né? Juntamente com os mercadores, né, eles passaram a se organizar também naquilo que a gente chama de corporação de ofício. Eram diversos profissionais, né, que se organizavam nesse sentido. Né? Eram carpinteiros, pinteiros, ferreiros, né? Pedreiros, né? Uma série deles. Então essas corporações de ofício elas se reuniam, né? Elas reuniam, na verdade, né? Os comerciantes, artesãos que se envolviam na fabricação e venda de vários tipos de produtos. Qual era a intenção deles? Aumentar o seu lucro, né? Seus ganhos, né? E aí, então, eles se organizavam em associações, né? Então, estabeleçavam os preços, né? A produção dentro da condição da época. E isso dava para eles uma condição de barganhar, né, melhor os seus produtos, né? Principalmente aumentando os seus lucros. Tá legal? E aí a gente tem aqui uma imagem muito legal, né? Que mostra, por exemplo, né, os artesãos trabalhando. Né? Isso aqui na Itália, no século XV, né? Seria uma ilustração do período, né? Que mostra diversas atividades, né? Aqui, né? Pintores, carpinteiros, escritores, né? Uma série deles aí, tá legal? E aí então o que acontece? Aí vai surgir então, ao longo dessas rotas comerciais, né? Como nós vimos na aula anterior, né? Surgiram as feiras, né? Que eram realizadas de período em período, né? Eram itinerantes, né? Ficavam em torno de 4 semanas. E o que acontece, né? Muitas pessoas passaram a habitar nessas regiões que os mercadores paravam, nessas paradas, né? Para realizar seu negócio, descansar. Né? Então, o que acontece? As cidades também surgiram nos arredores também dos castelos, dos mosteiros, das grandes propriedades senhorais. Né? E é o que acontece. Nessa época, os comerciantes também eram obrigados a pagar uma taxa, né? Como se fosse um pedágio para atravessar as cidades, né? Em que, à medida que as cidades foram surgindo na terra de senhores feudais. Algumas delas começaram a ganhar independência, né? E foram chamados de comunas. Então, como a gente pode perceber, as cidades elas tiveram assim, inúmeras formas de surgimento dela, né? Não seguiu um único padrão. Né? Então, como a gente viu, né?
ao longo das rotas comerciais onde as feiras organizadas começaram a surgir cidades, né, ao redor dos castelos, mosteiros e também nas propriedades senhorais, ok? Agora a pergunta que eu faço é, você sabe o que significa burguês ou burguesia, ou pelo menos qual é a origem dessas palavras? Vamos entender isso agora. As cidades medievais elas eram protegidas por muralhas, né? Naquela época, né, nesse período da Baixa Idade Média, a segurança era um problema muito sério, né? Muito sério. Era feita geralmente pelos senhores feudais e era extremamente precária. Então, os habitantes que moravam nessa cidade geralmente eram compostos, na sua grande maioria, de comerciantes, né? E eles eram chamados de burgos, né? E aí, então, eles ficaram conhecidos como burgueses, né? Porque a maioria dos habitantes era formada de comerciantes, e essa palavra burguês e burguesia, né, ela deriva justamente desse termo, né? Burgos, habitantes, né, que moram nas muralhas, né, das cidades medievais. Tá ok? E aí o que acontece? Com o crescimento urbano, se deu também por causa de quê? Porque muitos servos, né, que estavam sendo explorados pelos senhores feudais fugiam, né, em direção às cidades. Então, com isso, a cidade vai ganhando cada vez mais um número maior de pessoas em suas cidades. Então, as pessoas que ficavam, né, porque queriam, né, ou porque não tinham outra opção, ou ainda que eram obrigadas, né, elas sofreram ainda mais com isso ainda. Por quê? Para que os seus feudais continuassem a manter, né, o seu luxo, né, comprando os produtos que vinham do Oriente, né, eles continuavam aumentando ainda mais os impostos cobrados sobre seus servos, né? E aí a exploração sobre eles sobre aqueles que ficavam, se tornou cada vez maior. Então, não somente isso, né? E aí eles passaram também a explorar ainda mais o trabalho desses servos para que eles produzissem ainda mais, para que gerassem o que mantesse, né, o padrão de vida de luxo, né, dos senhores feudais. E aqui a gente tem uma ilustração muito legal, né, da cidade de Fels, né, que mostra, né, uma cidade, né, e aqui estão os burgos, né, que são as muralhas, né, aqui. Os burgos, né, vivem aqui dentro, os comerciantes, né? É uma cidade relativamente pequena, né? Não tem os padrões que tem hoje, né? E outras aqui também no seu entorno, nas suas proximidades, né? Muito bem. Aí sim, nós temos então o surgimento de quê? Nós temos o surgimento das chamadas universidades. Durante muito tempo, na Idade Média, a educação, não existia escola, né? Praticamente como a gente conhece hoje, escolas públicas e privadas, né? A cultura, o ensino, o saber, estavam praticamente todos eles subordinados à igreja, né? Tem um filme até muito interessante chamado O Nome da Rosa, que é interessante, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, assistir, né? Muito interessante, com aquele ator Sean Connery, né? Ele mostra justamente, né, a cultura, o saber, sendo quase que uma detenção, né? Quase que uma exclusividade única da Igreja Católica. Então, essa educação era destinada somente, né, para os jovens que se tornariam religiosos, né, que entrariam para a Igreja, né? E a maioria da população, claro, não poderia ser diferente, ela era analfabeta. Então, até o século XII, né, praticamente todo o ensino ele ocorria nos mosteiros, né, da Europa Ocidental, né? Mas aí o que acontece, né? Com o surgimento do comércio, o ressurgimento e a intensificação do comércio, passou a surgir então escolas também nas cidades e dentro das catedrais também. Por quê? Porque os filhos dos mercadores, né, eles perceberam a importância que o ensino dava para o desenvolvimento das atividades mercantis, né? Então, eles sentiram a necessidade de saber ler, saber escrever, saber calcular, né? E somente isso poderia os ajudar a aumentar ainda mais seus lucros, fazer bons negócios. Então, com isso, o acesso às escolas foram aos poucos deixando de ser uma exclusividade, né, das pessoas que estavam ligadas diretamente à igreja, padres, bispos, arcebispos, né, e etc, etc. Então,
Como é que foi surgindo então as universidades? Bom, inicialmente um grupo de estudantes se reunia com um professor para discutir vários assuntos. Então o professor era um professor único, né, que falava de vários assuntos para os alunos. Com o tempo, alguma dessas escolas foi se juntando e se transformando então o quê? Universidade, né? Grupos, né? Pegava uma escola aqui, outra escola ali, escola ali, escola aqui. E aí então, elas, ao se juntar, elas foram se transformando em universidades, né? E instituições de ensino, né? Típico das cidades medievais mesmo, né? Não tem a desenvoltura que tem a universidade nos dias de hoje, né? E os cursos oferecidos eram basicamente o quê? Eram 4, né? Teologia, Direito, Arte e Medicina. Né? Claro, não poderia faltar teologia, que estava ligado diretamente à igreja, né? Podemos assim dizer. Né? E aí a gente tem uma curiosidade, né? Que a gente pode acrescentar a esse período. A universidade mais antiga que se tem conhecimento, né? Foi fundada na Itália, na cidade de Bolonha, em 1088, né? Que funciona até hoje. Depois outros foram surgindo também, que ainda existe até hoje, né? A de Paris, em 1150, na França, a de Oxford, né, em 1167, na Inglaterra, a Modena, em 1175, na Itália, e Cambridge, também na Inglaterra. São as universidades mais antigas que se tem conhecimento na Europa. Ok? Então ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham compreendido e a gente se vê em nossas aulas presenciais online. Tá bom, galera? Forte abraço!